Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a sua melhor versão. Hoje estou com uma pessoa aqui muito especial e hoje você vai aprender realmente a ser a sua melhor versão. Ele é militar e é especialista em relacionamento. André Cavuca. Valeu, Zequiel. Obrigado pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui com você aqui. Vamos debater um pouquinho sobre isso que está acontecendo no mundo, né? Virou uma pandemia, né? Coisas sobre relacionamento que quase ninguém fala. E o que tem de gente sofrendo hoje em dia por causa de abandono, rejeição, falta de amor próprio, autoestima, não tá no gibi, cara. Eu quero começar com essa te pergunta. O que é amor próprio e como praticar isso no seu dia a dia? Cara, o amor próprio é tudo hoje. As pessoas, elas se anulam. Por quê? Porque querem viver, sabe, em prol de uma pessoa 100%. E muitas das vezes se anulam em não cuidar de si. Então o que acontece? Acabam tendo o quê? Falta de amor próprio. Porque a gente tem que ter a reciprocidade. É dar aquilo que você recebe. Só que as pessoas querem se doar muito. E por se doar muito, o que acontece? Esquece de se amar. E anulam a si mesmo. E praticar o amor próprio, cara, é você cuidar de você, pô. Cuidar de si, fazer o quê? Melhorar o teu corpo, a tua mente. Saber que a tua vida, mesmo se uma pessoa não está na sua vida ou por um abandono, por alguma coisa, você vai ser feliz, pô. Você consegue ser feliz sem aquela pessoa. Até porque somos únicos, ninguém nasceu grudado com ninguém. Então isso é o quê? É uma, sabe, é uma coisa que você tem que praticar no teu dia a dia para você aprender a ser a sua melhor companhia. E automaticamente ter o teu amor próprio. Tu me enxerga que tá tendo tipo, uma tendência hoje em dia, a pessoa tá se doando tanto e recebendo pouco, se contentando com muito pouco hoje em dia? O que acontece? As pessoas, elas se anulam ao ponto até de não se cuidar. Porque ama tanto uma pessoa, porque também tem o lance da dependência emocional. Porque a gente acaba virando dependente emocional de uma pessoa porque você vive em prol daquela pessoa, em tudo que aquela pessoa faz, você quer participar daquilo. É como se você, igual eu te falei a outrora aqui, você se anula. Você se anula a tal ponto de você não viver a tua vida. E isso é muito ruim, porque você vai sofrer sempre. Se a pessoa cismar de sair da tua vida, ela vai sair. Vai ser. E quando sair, aí começa o quê? Você já tem a dependência emocional. Como é que você vai se desgrudar daquela pessoa? Não tem como. Não tem como. Então vai acontecer o quê? Você entra em depressão, ansiedade, aquele monte de coisa, e muitas das vezes as pessoas perdem até a sua vida por falta de uma pessoa. Isso. E como é que foi a sua trajetória para chegar nesse ponto, virar especialista em relacionamento? Rapaz, tem uma história louca nisso aí. Eu fiz um primeiro vídeo, foi no Kawaii. Eu baixei o aplicativo, eu lembro até hoje, cara, era 8 horas da noite de uma sexta-feira. Eu baixei o aplicativo lá e fiz um vídeo falando, assim, brincando. Eu meio que comecei com isso como uma brincadeira. E eu comecei a falar muita coisa sobre coisas que acontecem no relacionamento. Eu tava dentro de uma garagem com um amigo. Uhum. Aí eu peguei o telefone, era até um telefone meio velhinho, imagem ruim, né? Hoje em dia a gente tem telefone, você consegue fazer uma imagem boa, que até é bom, né? Você ter uma imagem legal para você fazer conteúdo, que é o que a gente faz hoje. Comecei a falar um monte de coisa lá, assim, de brincadeira. Eu postei esse vídeo, era 8 horas da noite. Quando eu fui olhar o telefone, tava em quase 500 mil. Aí eu olhei aquilo ali, eu não sabia o que era milhão e o que era K, que era o M e o K. 500K, né? Uhum. Um M, que é 1 milhão. E eu me assustei com aquilo, achei que era 500 visualizações. Aí esse colega meu olhou o telefone, cara, isso aqui é 500 mil visualizações. Eu falei, não é possível. Aí eu não liguei muito não, porque eu não estava intertido muito com esse negócio de rede social, aquela coisa toda. De manhã, quando eu acordei, que eu olhei lá, o vídeo com mais de 1 milhão. Eu falei, cara, não é possível. Aí comecei a fazer. Cada dia eu postava um vídeo. E sempre dava visualização. E eu comecei isso com uma brincadeira mesmo, porque tudo que eu fazia na rede social, as pessoas chamavam no privado e falavam, eu passei por isso. Caramba, como é que você sabe da minha vida? Aí começou. Comentário. Eu comecei a fazer esse conteúdo. Eu fiquei mais ou menos, foi um ano e meio fazendo esse tipo. E só vídeo tosco. Você olhar hoje, pelo jeito que eu me comporto hoje nas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, nas redes sociais de vídeo curto, né, que fala, tem muita diferença. Eu tenho até vergonha quando aparecem certos vídeos, mas dava muita visualização. Então, automaticamente eu comecei a ver que o pessoal, sabe, tinha muita gente sofrendo dentro de relacionamento.
Falei, cara, né, isso aqui não é possível. Todo mundo fala de pandemia, fala de problema disso, daquilo, mas isso aqui é uma pandemia. E as pessoas mandavam, sabe, caramba, era muita mensagem, mensagem no privado, mensagem no privado. Aí eu fiz uma conta no TikTok, aí foi a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer muita coisa aleatória, tipo que eu meio fugi do lance do relacionamento e comecei a fazer alguns vídeos aleatórios. Aí fiz um vídeo lá que baniram a minha conta. Um vídeo meio tosco, assim, de uma coisa nada a ver com relacionamento. Perdi a conta, 40 mil. Na época, quando começou o TikTok. Hoje eu tô com quase 500 mil. Na época, se eu tivesse com aquela conta, eu estaria com mais de 1 milhão já. Só que eu perdi a conta, aí desanimei. Aí voltei pro Kawaii, voltei àquela mesma rotina que eu tinha fazendo sobre relacionamento. Resumindo, eles mandaram um contrato pra mim. Aí mandaram um contrato, fiz lá o contrato com ele. Aí foi a hora que eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer. Que bacana. Aí comecei a ver vídeo, comecei a aprender muita coisa, porque as pessoas acham que só o estudo é bom você se formar em alguma coisa. Tem vários cursos para coach, formação, psicologia, aquela monta que envolve um pouco, né, sobre relacionamento. Mas a tua vida em si, eu tinha uma história também. Aí começou a minha história de vir de uma separação, aquele monte de coisa. Tenho também histórias minhas, mas a maioria das coisas que eu aprendi foi histórias de outras pessoas. Por quê? Através de quê? Sofrimento de cada um. Você pega aquilo, você guarda contigo, conversa com a pessoa, ajuda aquela pessoa e você transforma em vídeo. Foi esse trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais. E como é que a pessoa pode reconhecer o próprio valor? Porque normalmente, como a pessoa está se anulando, ela não reconhece o próprio valor, normalmente. E acaba que ela consegue doar muito pro outro e nada para si. Eu falo que para você doar amor, você tem que ter amor próprio. Por exemplo, a pessoa tem que pegar, cuidar daquela plantinha, botar o adubo, botar o sol, porque quando aquela plantinha dá outras plantinhas, você pega e distribui, dando o seu melhor para a pessoa. Então, como é que a pessoa pode reconhecer o seu próprio valor? Bem, o que eu vejo no pessoal que eu faço consultoria pelo Instagram é que as pessoas já vêm assim de infância. Sabe, é a falta do paterno, materno, sabe? São traumas que as pessoas carregam já da infância. Você pega um relacionamento com alguém e você pega uma pessoa cheia de traumas, cheia de gatilhos, né? O que acontece? Se você for ver a história do cara ou da mulher, são uma história totalmente distorcida daquilo que ele vive hoje. Por quê? Por causa dos traumas. E leva tudo pro relacionamento. É como se você pegasse uma mochila com a tua história, né? De traumas, aquele monte de sofrimento. Tem gente que foi, como é que eu vou dizer? Tem pessoas que foram, tipo assim, violentadas por algum familiar, sabe? Ou parente. Eu só tô te dando um exemplo aqui, entendeu? E levaram o quê? Colocaram dentro daquela mochila. E você acaba levando pro teu relacionamento, porque você não se curou daquilo. Então, o que acontece? Quando você leva essas coisas pro teu casamento, automaticamente vai sofrer o outro que tá com você, porque você não se curou daquilo. Entendi. Você tá entendendo? Então, é por aí, cara. Acaba que a pessoa, na infância, ela reconhece aquele padrão. Exatamente. E se estiver fora daquele padrão, ela não consegue se relacionar com a pessoa. Por exemplo, vamos supor que ela passou por um trauma na infância. A gente fala que na hipnoterapia que a gente fala que é o fator emocional, né? Acho que é de 0 a 7, 8 anos. Uhum. E ali a pessoa vai pegar aquele pacote de informação e vai padronizar. Então, tudo que estiver fora daquele padrão, ela não reconhece nela. Por exemplo, a pessoa pode encontrar o melhor cara do mundo, sendo que, tá faltando aquela emoção, tá faltando aquela sensação de falta, de perigo, sendo que não. É um trauma que você não pegou e ressignificou lá atrás. Exatamente. Baseado sempre na mãe, no pai, nas pessoas que estão no convívio ali entre 6, né, 0 a 7, 8 anos. Isso acontece muito, muito, muito. Tem alguns padrões que você reconhece que é muito recorrente entre homem e mulher? Bem, nas minhas consultorias, para você ver, na consultoria que eu faço, não é mais o lado da traição. Todo mundo acha que é mais a traição. Ah, fulano me traiu, ciclano me traiu. Não é. É a falta de diálogo. A maioria das consultorias é o que? A falta de diálogo, que é o que eu te falei. Vem dos traumas da infância, vem carregando aquilo até o relacionamento. Quando chega na base do casamento, o outro não consegue entender o que o outro está passando. As feridas, os traumas, aquelas coisas todas. Por quê? Porque não senta, conversa. Muitos não sabem nem a história do outro. Para que serve o namoro? Pra você conhecer você conhecer uma pessoa, você tem que estudar uma pessoa. Até estudando uma pessoa já é difícil. Imagine você colocar qualquer pessoa na tua vida.
que entra também a falta de amor próprio, a carência. Carência você vê amor onde não tem e beleza onde não existe. Verdade. Você tá entendendo? Então a pessoa acaba levando pro relacionamento e o seu cônjuge não consegue entender o que tá acontecendo. Será que as pessoas, tipo assim, elas não se analisam, não se conhecem, em primeiro lugar, e depois para poder conhecer o outro? Acontece muito isso? É isso que eu ia te falar agora. O que acontece? Cara, eu acho que quase 100% das pessoas hoje não se conhece. Eu tô falando assim, relacionamento. Não se conhece. Não sabe se vai pra esquerda, pra direita, se vai pra frente, quem quer colocar na vida, qual o tipo de pessoa. As pessoas só falam, eu quero um homem que me dê carinho, atenção e amor. É sempre o mesmo jargão. As pessoas não se conhecem, sabe? O estilo de pessoa, o que gosta, sabe? É você enxergar uma pessoa, poxa, isso aqui é pra minha vida. As pessoas não têm isso. Muitos vão pelo financeiro, ou só vai pela aparência, ou por alguma coisa que tá agregando na pessoa, sabe? Ou por carência, pelo fato da carência. Ah, eu tô sozinho durante muito tempo, então essa pessoa aqui vai suprir aquilo. Que entra o lance do vazio. Eu sempre falo do vazio nas consultorias. Todo mundo tem um vazio. Me explica mais sobre o vazio. O que acontece? Quando a gente nasce, o que a gente preenche o vazio dentro da gente? Deus já fez a gente com um vazio. Esse vazio é preenchido em quê? Com as coisas de Deus. Eu não estou falando de religião aqui, de doutrina, sabe? De coisa de pastor, pai de santo, esse monte de coisa relacionada à religião. Não, eu estou falando intimidade com Deus. A gente só consegue preencher esse vazio com Deus. Coisas, o quê? Espirituais. É a paz que muita gente não conhece. Como é que você tem intimidade com Deus? É conversando. Igual eu tô com você aqui, ó. Tô conversando. A gente acaba não tendo uma intimidade, por quê? Dialogando. Só que as pessoas acham que pra falar com Deus você tem que saber orar, você tem que estar limpo, tem que estar não sei o quê, aquela coisa. Não. Deus ele vai te escutar igual você tá falando com um amigo. E você ter intimidade com Deus, você preenche esse vazio que tem dentro de você. E as pessoas hoje estão muito vazias. Elas querem preencher o vazio com o quê? Com outras pessoas. Ah, eu só sou feliz se fulano estiver na minha vida. Ah, eu só sou alegre se alguém estiver, sabe, me dando carinho, atenção. Não. A sua melhor companhia é você. Através do amor próprio, você entende isso. Que entra o quê? A solitude. Na qual eu já passei também a solitude. Como é que a gente vivencia a solitude da melhor forma possível? O que acontece? Quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet, não adianta você falar de um assunto ou que só você estudou. Sim. Você tem que viver aquilo. Eu acho, para mim, na minha concepção, eu acho que a pessoa tem que viver aquilo. Não necessariamente precisa, mas você carrega o quê? Uma bagagem a mais. Porque você estudou sobre aquilo e você viveu sobre aquilo. Então, o que acontece? Pelo fato de eu já passar por um relacionamento, separação, coisas relacionadas à família, o que acontece? Você obtém uma bagagem. Né? Então, através dessa bagagem, eu tive meu momento de solidão, tive meu momento de ficar sozinho, sabe? Aquele monte de combo de sentimento que a gente sente quando sai de um relacionamento. Sim. Independente de você gostar ou não, de se dar bem, não se amar, não interessa. Você tem aquele momento. Porque eu fiquei casado durante um tempo, fiquei, acho que 18 anos. Então, mesmo se você não tiver mais vínculo com a pessoa, ou você não amar a pessoa necessariamente o suficiente para você viver com a pessoa, mas você tem o quê? O lance da companhia, da intimidade, do convívio. Então, tudo muda. Quando tu se separa, tudo muda. Sim. As tuas amizades mudam, o teu convívio social muda, aquele monte de coisa muda. Então, o que acontece? Que as pessoas fazem muito hoje? Elas não tiram tempo para si. Elas entram no relacionamento e engatam em outro. E dá o quê? O relacionamento rebote. Muitas das vezes você entra no relacionamento para esquecer a outra. É nessa fase que dá o quê? A confusão na tua mente. Você tem que tirar um momento para se conhecer, para você curar todas as feridas que você trouxe de um relacionamento, sabe? Aquele monte de coisas que a gente já sabe o que uma separação traz e a tua solitude faz você ser a sua melhor companhia. Você não precisa de uma pessoa para ser feliz. Você é a sua companhia, você faz tudo sozinho, você pode ir no cinema sozinho, você pode sair sozinho. Esse trabalho que eu faço no TikTok, por que eu falo TikTok? Porque o TikTok é uma plataforma hoje que é muito vista. Acho que ela é a segunda abaixo do YouTube, né? Primeiro eu vi no YouTube. Então, por que eu uso muito o TikTok? Porque eu vejo que lá tem muito conteúdo sobre relacionamento. Muita coisa. Todo mundo fala de solitude, fala de relacionamento rebote. Então,
você acaba aprendendo muita coisa também ali dentro daquela plataforma. Então, eu passei um tempo da minha vida que eu precisei ficar sozinho. Por quê? Para eu aprender a fazer isso que eu faço hoje. Para entender. Porque como é que eu vou ajudar uma pessoa a entender que ela precisa ficar sozinha se eu nunca fiquei sozinho? Entendi. A vida, né? A É prática. a vida, é a prática. O que eu te falei outrora aqui, ó. São coisas que eu passei e coisas que você acaba tendo conhecimento. E muita coisa que eu aprendo é com o problema das pessoas. Entendi. Então acaba que a própria solitude é o momento de você pegar, cuidar de si mesmo e ressignificar, olhar pra dentro pra você poder Exato. engajar num novo relacionamento. Isso aí, exatamente. É o que muitos não fazem. Só sou feliz se tiver uma pessoa na minha vida. Só consigo ressignificar minha vida se aquele homem tá na minha vida, se aquela mulher. E a gente sabe que não é nada disso. Uma pessoa entra na sua vida para somar aquilo que você já tem dentro de você. Que é o quê? O seu amor próprio. Simples assim. Como 1 mais 1 é 2. E te fazer uma outra pergunta, coisa que eu achei interessante, né? A pessoa fala assim, pagar com a mesma moeda ou não pagar com a mesma moeda. O que você indica pra mim? Eu tenho um vídeo falando sobre isso nas plataformas. A gente nunca deve pagar o mal com o mal. Isso aí todo mundo sabe. Porque você vai se vingar de uma pessoa, você foi traído. Aí você vai lá, se vinga de uma pessoa. Qual o sentimento que você vai sentir disso? O que isso vai te agregar? Me fala. Não, é mais raiva, Vai te agregar em nada. A melhor maneira de você, sabe, se vingar de uma pessoa, eu acho essa palavra muito assim pesada, se vingar, né? Ressignificar o que você passou na mão dessa pessoa. É você cuidar o quê? De você. Se tornar a sua melhor versão. Cuidando o quê? Do teu corpo, da tua mente, fazendo coisas que você gosta, fazendo coisas que você gostaria de fazer, que aquele relacionamento muitas das vezes te sufoca, não deixa. Porque tem muito homem possessivo, a gente sabe disso, tem muita mulher possessiva, o ciúme, aquele monte de combo, sabe, de coisas ruins que tem dentro do relacionamento que fazem você se anular, que a gente estava falando aqui, né, de você ser o que você é dentro do relacionamento. Você não precisa mudar. Ah, eu tenho uma namorada, eu vou deixar de fazer certas coisas que eu gosto por causa dela. Ah, ela não gosta de cinema, mas eu gosto de cachoeira. Tô dando exemplo aqui Sim, que a sim. minha namorada, ela não gosta de cinema, mas gosta de cachoeira. Por que eu não vou no cinema com ela? Eu vou o quê? Para agradar ela também, então faz parte. Você tá entendendo? Tem uma moeda de troca necessária? É claro, tem que ter. Um relacionamento é isso, é você se doar para uma pessoa, sabe? Mas tem que ter o quê? Reciprocidade. Não adianta só agradar ela e ela não me agradar. Tem coisas que você vai ter que fazer, por quê? Porque é a tua companhia, a pessoa que você gosta, para você ver feliz, para você ver a pessoa feliz, você, né, automaticamente faz aquilo ali também, que até que você não gosta. Ah, eu não gosto disso, mas eu vou por causa de você. E você tá ali não por obrigação, porque você gosta da companhia da pessoa e não importa o lugar que você esteja. Eu falo com meus pacientes, né, da hipnoterapia que a vida é feita de 4 pilares, né? O mental, o emocional, o físico e o espiritual. Se isso não tiver equilibrado, não funciona. É, porque a teoria, né? Na teoria tudo é fácil, né? Gente, tudo que é teoria é muito fácil aqui. Eu chegar aqui para você falar um monte de palavrinha bonita, mas eu não colocar em prática. Como é que te colocaria isso em prática? Nas consultorias, eu sempre na mentoria que eu converso com as pessoas, eu agora estou usando um jargão, que isso vai para frente. Quer dizer, já tá com o pessoal na live, nos comentários, eles já colocam. É o resgate. Por que eu faço live? Eu resgato a pessoa do TikTok ou das outras plataformas pro Instagram. Porque é no Instagram que eu faço a consultoria. Entendeu? Então, é o resgate e no Instagram é o choque de realidade. A primeira coisa que eu faço, eu ouço a pessoa, ela vai falar dos problemas dela, sabe? Eu sempre peço assim para a pessoa resumir. Eu sempre, você resume teu problema de uma maneira que eu entenda e no final você vai me dizer o que tá tirando a tua paz. Porque a pessoa tem vários problemas, mas ela não diz o que tá tirando a paz. Ah, o meu marido me trai, ah, minha mulher não sei o quê, mas ele só fala um item. Eles não falam realmente o que está acontecendo na relação. Porque pode ser também a falta de diálogo que a gente estava conversando aqui. Então eu faço o resgate e o choque de realidade. Na consultoria, eu mostro para a pessoa quem realmente ela é. Dentro do relacionamento, quem ela é no convívio social e dentro dela mesmo. Tipo, dando uma levantada no astral da pessoa. Porque o que acontece? O problema relacionado a relacionamento, ele mingua muito a pessoa.
pelo fato do abandono, da traição, da rejeição. Isso faz uma pessoa ficar muito apagada, a pessoa fica sem força. Por aí que entra o lance que você entende mais do que eu, da ansiedade, da depressão. Isso, uma coisa vai levando a outra. É claro, pô, o relacionamento, para você ver, muitos términos de relacionamento levam a pessoa à depressão. E a gente sabe que a depressão não é uma frescura. Não. A gente sabe realmente o que é. Isso tira até a vida, a pessoa tira até a própria vida. E quantas pessoas já tiraram a própria vida por causa de perda de pessoas? Então eu dou esse choque de realidade para a pessoa entender quem ela é, para ela acordar. Porque é muito fácil, eu te falei aqui, nas palavras tudo é fácil, mas quando você dá esse choque de realidade e você, sabe, input ali um pouco do espiritual também, que é importante, os 4 pilares você falou que é o espiritual, né? A Bíblia fala, ó, buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Só que as pessoas buscam tudo ao contrário e deixam Deus por último. Se você não tiver vida espiritual no teu relacionamento, não adianta que não vai dar certo. Porque você acaba se perdendo, né? Porque eu sempre falo, se você não controlar os teus sentimentos, né? Se você não ter controle dos teus sentimentos, você vai ser controlado do quê? Pelo teu desejo. Isso. E o desejo a gente sabe que só faz porcaria, só coisa da carne, né? Que a gente é provado todo dia, todo mundo é. Você pode ter um relacionamento, mas é isso, uma pessoa cismar com você, que quer você, aquela coisa toda. Se você não tiver uma base espiritual, uma base no teu relacionamento, você acaba caindo. Por quê? Porque faltou o lado espiritual. Acaba que fica aquele vazio, né? E voltando sobre a parte de relacionamento, eu quero que você fale pro pessoal que tudo tem sinais. Quais são 5 sinais ou 3 sinais de uma pessoa narcisista, pra gente fugir dessa pessoa? Porque já que a pessoa já se anula, imagina se relacionar com uma pessoa narcisista. O narcisista, o que acontece? A primeira coisa que o narcisista faz quando conhece uma pessoa é ele colocar aquela pessoa lá nas nuvens, né? A pessoa tem qualidade, trata com carinho. Principalmente mulher cai muito... Sabe por que a mulher sofre? Porque a mulher é muito sentimental. O homem, ele é o quê? Ele é mais racional. A mulher, ela visa mais o relacionamento. Ela cuida mais do que o relacionamento do que o homem. Porque o homem é provedor. O homem cuida mais do trabalho, do sustento, aquela coisa toda. Só que hoje tá mudando um pouco. Sim. Que a mulher tá conquistando, né? Hoje praticamente tá meio a meio. Acabou esse negócio. Pra você ver, ó. Eu faço mais consultoria com homem do que mulher. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Então, o que acontece? O narcisista, as pessoas acham que narcisista é só homem, né? Mas é homem, mulher. Tem até narcisista mãe. Tem. Né? Um monte, né? Um monte. Não é? E faz um filho sofrer muito. E acaba que ele não sai daquele ciclo vicioso. Não sai. Ele se torna dependente até da mãe. E quando casa, a mãe é como se fosse a que ele tá tendo um relacionamento. Porque ela manipula. É uma coisa louca. Eu vejo muitos casos acontecendo. Eu tive uma menina, não saindo aqui do assunto, que ela tinha uma mãe narcisista. E ela já estava no 3º casamento dela. E não conseguia, porque a mãe manipulava. Ela morou longe, mas mesmo assim a mãe encontrava e fazia, sabe, aquele inferno na vida do casal. E qual o cara que vai conseguir ficar com uma mulher dessa? Não vai, porque ela não tem controle, tem os traumas e tem a mãe manipulando. Então acabou não dando certo. E o narcisista, ele faz justamente isso. Ele pega uma pessoa, joga uma pessoa lá nas nuvens. Então, e a pessoa acha que tá num relacionamento de sonho. Nossa, encontrei o homem da minha vida. Primeiro sinal. Eu tô dando eu não vou se basear em quantidade. Eu tô me baseando aqui pelo fato das consultorias, do que eu vejo, do que eu aprendo muito. Sim. Então, o que acontece? Quando ele consegue manipular a pessoa, ele joga o quê? Pra dentro do campo dele. Daqui a pouco, o que ele faz? Ele começa a ver defeitos na pessoa. Mesmo ela não tendo, ele começa a imputar isso na pessoa. E muitas das coisas que o narcisista faz são erros dele, mas ele imputa na pessoa. E a pessoa, por estar apaixonada, por estar, sabe, admirada com aquele cara, nossa, esse cara é o amor da minha vida, acaba acreditando que ela realmente tem aquele problema. E ele vai sempre minguando a pessoa, minguando, até a hora de chegar o quê? Os maltratos. Daí vem o quê? A dependência emocional. E a gente sabe que a dependência emocional, para você deixar de ter isso de uma pessoa, é uma coisa surreal. Muito difícil. Muito. E tem pessoas, nas consultorias que eu faço, já teve pessoas que já mandaram foto do antes e depois. Emagreceram, sabe, 10, 20 quilos e ficam, sabe, prisioneiras dentro da relação. Já teve caso de homens, sabe, ele isolar tanta mulher no mundo dele, né, ali, dele e da mulher, no caso do narcisista, que a pessoa tem até outros relacionamentos.
e sabe. Fala e sabe. A pessoa sabe que o narcisista está tendo e traz para dentro de casa. E muitas das vezes quer inserir até uma terceira pessoa, sabe? Por isso que eu falei o lance do namoro. Sim. Tem que conhecer uma pessoa, sabe? Não ficar se iludindo com o homem ou mulher que, sabe, quer te tratar nas nuvens, que fazem, sabe, como se fosse o Alecrim de Ouro, o príncipe encantado, que eu sempre falo, né? Princesa da Disney. Porque quando você começa a achar que as pessoas são muito, sabe, te tratam muito bem. Claro que isso não é uma regra, isso é uma exceção. Sim. Tem pessoas que você vai se relacionar, vai te tratar bem e ele não vai ser um narcisista. Mas tem que se atentar, porque as pessoas sempre dão sinais de alguma coisa. Mas a gente não consegue chegar por quê? Porque tá apaixonado. Aí começa a pegar sentimento, aí vai alongando aquele sentimento. Então você acha que qualquer coisa que a pessoa faça, ela vai mudar. Ah, mas fulano muda, é o jeito dele, é o jeito dela. E leva isso pro relacionamento. Depois que entra, para sair, é só Jesus mesmo. Depois você pega e dá uma olhadinha na teoria da Red Pill, da Red Pill, Red Pill, Blue Pill, e tem um cara que é o senhor Saldanha, ele vai vir aqui também no podcast, ele inventou a Green Pill. Como é que funciona assim, a Red Pill? O homem tem que se tornar um cara mais racional. E começa com o amor próprio, educação alimentar, física, trabalho físico. Mental, começar a conhecer mais de si mesmo e sobre o comportamento feminino. Porque existe diferença entre polaridade masculina e feminina. Então, o que acontece? Toda vez que o homem está mais emocionalmente investido com a mulher tem que se afastar dele. Porque a mulher procura um homem mais racional. Um homem com mais atitude. Isso. E acaba que ela começa a perder a admiração. Então, toda vez que a mulher vai perdendo a admiração, ela vai perdendo a vontade de estar perto desse homem. Exatamente. Acontece muito isso também. Muito. Então, normalmente, esses padrões, assim, a Red Pill tenta mostrar pro cara, assim, trazer à luz, né? E a Blue Pill, ela fala sobre esse lance que você falou sobre a projeção. Por exemplo, a mulher procura tal o príncipe perfeito e o homem procura a princesa, que vai resgatar. Ele sempre tem que dar o máximo de si. E acaba que ele esquece sobre o seu valor próprio. Exatamente. Então a Red, depois dá uma olhadinha, um cara chamado... qual é o nome dele? Tem um canal dele, é da Social Art. Procura ver, esse cara assim é sensacional. Vou ver sim. Porque já que tá vindo bastante homem pro seu público, você vai mostrar pra ele que ele realmente tem que resgatar o próprio valor. Exatamente. Porque normalmente o homem ele sempre se doa, e acaba que nunca vai ser suficiente. O que está acontecendo muito também, eu pego muito caso desse, é justamente o homem assim se doar demais, mas eu falo do lance financeiro. É quando a mulher não quer mais o cara e ele acaba comprando a mulher com medo de perder ela. Já perdeu. Entendeu? A teoria é, se você tem medo de perder, tu já perdeu. Eu fiz uma consultoria, tem uns 2 dias, com um rapaz, acho que foi de Minas, não, Goiânia. Ele tá passando isso. Ele é loucamente apaixonado pela mulher, mas ela já deixou bem claro para ele que só tá com ele por causa da situação financeira. E deixava bem claro mesmo. E ele que não deixa ela ir embora, né? É forçar, que acontece muito também, forçar uma pessoa a ficar na tua vida, né? Por quê? Pela dependência emocional. E ele compra ela em coisas materiais. E a pessoa aceita. Ele chegou ao ponto de deixar ela se relacionar com outras pessoas. Sabe? Isso é surreal, cara. A mente humana é uma coisa doida, porque você... Para uma pessoa chegar a esse ponto, primeiro que ela não se ama, porque a gente, para amar, esse é um jargão que todo mundo sabe, até uma criança. Para amar alguém, você tem que se amar. Isso. Então a pessoa, ela se apaga de uma tal maneira que ela fica prisioneira de uma pessoa. Eles falam que é você deixar ser dominado pelo libido e o desejo. Exatamente. Você tem noção de onde você está entrando, só que a sua emoção fala tão forte que você ignora a parte consciente. Aí o cara vai dizer, acorda. Veja o comportamento, eles falam tal da red flag. A pessoa tem comportamento X, Y, Z. Tem um padrão. Se você identificar, foge, não tem necessidade. Outra coisa também que eu lembro de um vídeo seu que você colou, é quando a pessoa tem que entender que é um momento de sair do relacionamento. Você pode falar um pouquinho mais? Por incrível que pareça, esses são os vídeos que mais têm visualização. É os mais... Cara, é surreal. Porque o deixar ir, é o que eu te falei. Chega um momento no relacionamento que você vai pegar e a pessoa sabe, cara. A pessoa sabe. O engraçado é que a pessoa, por mais que ela não demonstre, mas ela sabe dentro de si se a pessoa te ama.
se a pessoa quer ficar na sua vida, se é uma coisa verdadeira, se há reciprocidade no relacionamento, a pessoa sabe. A pessoa só não quer aceitar, né? Então, esse lance de deixar eu ir é uma forma de você se desprender. O deixar ir, eu sempre misturo ele com o desprezo. As pessoas acham que o desprezo é para fazer uma pessoa correr atrás de você. Não. O desprezo serve para você se desprender da pessoa. Por quê? Você deixa de mandar mensagem, você deixa de procurar a pessoa, você deixa de se humilhar. Você faz tudo para estar longe daquela pessoa. Se a pessoa te amar de verdade, automaticamente ela vai fazer o quê? Ela vai te procurar de alguma maneira. Sim. Pode ser, não pode ser no telefone, mas ela sabe onde te encontrar, né? Verdade. Então, o que acontece? As pessoas não deixam ir, por quê? Porque é o que eu te falei, não conhece a solitude, não sabe o que é uma solidão, né? Que a solidão e a solitude são totalmente diferentes. Me explica a diferença da solitude. A solitude é você aprender a ser a sua companhia. Você aprendeu a ser sozinho. Você não vive sozinho, você aprendeu a ser sozinho. Você tem um teu social ali, você conhece as pessoas. Você pode até sair com uma pessoa sem compromisso, mas você é uma pessoa que mora sozinha, faz as suas coisas sozinha. Você sabe que você não precisa de ninguém para ser feliz, foi o que a gente estava conversando aqui. Já a solidão já é uma coisa, sabe, muito assim, que machuca. Por quê? Na mentoria, por incrível que pareça, as pessoas me pagam simplesmente para ouvir, para falar. Me presta teu ouvido. Eu não quero, sabe, eu não quero conselho. Tem gente que já não quero conselho, não quero saber, eu sei o que está passando na minha vida. Eu só quero falar. Por quê? Porque não tem ninguém para conversar, não tem família. Muitas coisas que acontecem também, que está acontecendo muito, quer dizer, as pessoas saem de um estado por causa de outra pessoa, aí tem aquele relacionamento, aí o que acontece? Acaba. E essa pessoa que saiu do seu estado, da sua vida, da sua história, ela se anula aqui e não consegue voltar. E aqui ela fica sozinha. Caramba. Largou a sua vida por causa de uma outra pessoa. E acontece muito isso. E vive o quê? Na solidão. Por quê? Se desprendeu de todo mundo, dos amigos, do convívio social, das pessoas que foram criadas junto, família, aquele monte de coisa, e passa a viver uma solidão. E a solidão, você sabe que dói muito, porque a pessoa perde a sua identidade. Acha que não tem ninguém, que o chão se abriu, que Deus não existe. E o chão. Perde tudo. A solidão é uma coisa horrível, horrível, né? Você pode trazer, tipo, histórias, sem citar nomes, para pessoas, de repente, se identificar, ver esse vídeo e compartilhar para outras pessoas Sobre a solidão? sobre solidão, relacionamento, até na prática mesmo. Como é que foi para você se modelar, sabe? Porque eu falo que para a pessoa, quando é dependente de ela sai e se torna ninguém. E ela precisa se reconstruir. Como é que foi a sua reconstrução de si mesmo? Bem, vou contar um pouco aqui da minha história de uma forma resumida. Foi o lance que eu falei, que eu tive um relacionamento, que eu saí, aí tive um momento sozinha, aquela coisa toda. Aprendi a viver na solitude, aprendi a ser a minha companhia. E uma coisa que eu nunca deixei de fazer é me cuidar. Fisicamente. Por quê? Porque tem muitas pessoas, às vezes, que perdem o amor próprio pelo fato da autoavaliação de outra pessoa. É validar uma pessoa. Ah, você tá gordo. Você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo. Você acaba pegando pra você a opinião das outras pessoas. Foi uma coisa que eu aprendi muito isso, cara, isso me faz um bem que tu não tem noção. É uma coisa tão fácil. Tão fácil é você correr atrás daquilo que você quer pra tua vida, independente do que vão falar ou de achar. Isso aí, eu não tô interessado em saber o que vão achar de mim. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu passei, eu sei aonde eu posso chegar e eu conheço a minha história. Então, eu nunca vou me anular por causa de uma opinião de alguém. Então, digo para você em casa, você que tá aí se anulando por causa de opiniões dos outros, tá enterrando o seu sonho, porque todo mundo tem um chamado de alguma coisa, todo mundo. Só que as pessoas, um propósito, só que as pessoas dão o quê? Pelo fato de não se conhecer, não sabe para onde ir. E eu não sabia para onde ir. Eu sou militar temporário da aeronáutica, esse é o meu último ano na FAB. E eu sempre ficava perguntando para Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Eu fui carreteiro durante 12 anos e eu sofri muito na estrada, muito. Eu passei Eu tenho uma história e eu tenho autoridade para falar sobre amor próprio, solitude, relacionamento. Eu tenho porque eu passei esse combo de coisas pelo fato de eu estar sempre distante de todo mundo, pelo fato de estar jogado na estrada. Eu valorizo muito o carreteiro, cara. O cara sabe de estrada porque eu sei o que o cara sente.
Então a gente nunca pode se anular por causa da opinião das pessoas. Eu sempre ficava perguntando para Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Caramba, meu tempo tá acabando. Eu tenho muita história também de quartel, porque eu tô nativa. Eu tô nativa e eu não posso falar, mas o dia que tiver a oportunidade, eu vou fazer, sabe? Mesmo que seja nas minhas redes sociais, eu vou... Não vou usar o nome de ninguém, Sim. Eu vou falar as coisas que acontecem realmente, porque as pessoas têm uma noção muito, sabe, assim, inversa do que é o militarismo. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, deixa isso pra lá, deixa pra outra oportunidade. Então, eu aprendi a me conhecer e a não ligar o que as pessoas falam. Eu coloquei isso na minha cabeça. E, cara, isso é libertador. Isso é muito libertador, porque você não precisa de ninguém para ser feliz. Se uma pessoa entra na tua vida, é para somar aquilo que você já sente, sabe? Mas não tô falando do modo pejorativo, ou modo arrogante, ou achando que a gente não precise de ninguém. É claro que a gente vai amar uma pessoa. Eu tenho a minha namorada, eu amo, gosto, entendeu? Mas ela entende que eu, sem ela, também eu vou sofrer, mas eu vou sofrer na minha dignidade. Eu não vou me anular minha vida e acredito que ela também não. Porque eu não estou com ela, porque ela não esteja comigo. Sabe? Então, o que acontece? Eu aprendi muita coisa nas coisas que eu passei na minha vida e trouxe para a vida atual, principalmente o lance de você não se anular. Seja você. Acredita em você. Eu, quando comecei a fazer esses vídeos nas plataformas, o que eu tinha de chacota, que as pessoas faziam de chacota, principalmente dentro do quartel, era muito onde eu morava. Porque as pessoas, elas sempre vão lembrar de você pelo que você era, não pelo que você se tornou. Ninguém vai acreditar em você, cara. Ninguém. Só você. Tem que ser a sua melhor versão. A sua melhor versão. Uma dica que eu trago pro paciente da hipnoterapia também é exercício. Olha só, bem simples. Eu chego pra você, André, você é muito vermelho. O que você sente? Sente nada? Ué, não faz sentido pra mim. Fala assim, pô, André, você é um cara muito responsável. O que você sente? Pô, verdade, me sinto bem. Já reparou que na grande realidade não é aquilo que eu falo pra você, é sobre aquilo que você acredita sobre você mesmo? Exatamente. Cada então, tem opinião de tudo. A pessoa se liga. Então, toda vez que eu falo algo pra você e você sentiu no seu emocional, não é porque eu falei algo, é porque você acredita sobre você mesmo, que você é isso. É uma dica, assim, que funciona muito, muito, muito. Então, tudo aquilo que eu falo pra você que te fez sentir bem ou mal, tem algo pra resolver. Sempre tem algo pra resolver. Falou algo, pô, senti. Opa, agora por que eu me senti assim? Aí você tem que parar e refletir. Uma coisa que você falou que é bem bacana sobre não ser caminhoneiro, o cara tá sempre sozinho. E isso muito de você estar sozinho e parar dessa... toda hora ficar esperando validação externa pra você olhar pra dentro. E toda vez que a gente quer olhar pra dentro, isso faz a gente querer se afastar de si mesmo. Porque você enxerga pontos que você talvez não queira enxergar. É, exatamente. É isso mesmo. E aquele ponto que você precisa enxergar que vai trazer a mudança pra sua vida. Isso acontece muito, em muitos casos. E me fala mais, depois dessa reconstrução que você teve, o que você trouxe de aprendizado assim, que você pratica todos os dias? Bem, uma coisa que eu sempre digo é a que a gente estava conversando aqui, é o de se conhecer. Isso aí é inegociável. Você, quando se conhece, cara, você pode... O céu é o teu limite. Eu vim até falando hoje no carro. O céu é o teu limite. Se você se conhece, você conhece todas as áreas da sua vida. E isso não é difícil. Por incrível que pareça, a gente vai ter problemas, mas eu encaro problemas como desafios. Eu sempre digo isso também nos vídeos. Problemas é um cara que está dentro do hospital esperando a morte por causa de um câncer, um pai de família que está passando fome, que não tem o que dar de comer. Isso é um problema. Eu só estou te dando alguns exemplos assim, bobos, que é o que mais tem, né? Mas eu encaro a vida com desafios. Porque quando a gente se conhece, cara, e você tem Deus, e você segue princípios na sua vida, o céu é o teu limite, cara. Valores também. Valores, não adianta. Eu criei uma coisa que eu falo sempre nas minhas consultorias, blindagem emocional. Tudo que a gente joga pro coração é através de quê? Pelo que a gente ouve e vê. Se você ser um cara que não se conhece, ser um cara fraco, você vai jogar pro coração. É o lado da validação que eu te falei. Você sempre vai querer validação das pessoas. E você, quando se conhece, você sabe quem você é. Quem é o Ezequiel? O Ezequiel é isso. Ele é um cara, sabe, um cara ali passivo, um cara obcecado pelos seus sonhos, que isso não é pecado. Ele sabe para onde você quer ir, sabe onde você vai chegar. Isso te torna uma pessoa forte, cara. Isso agregado à vida espiritual,
né? A sua solitude, aprender a viver sozinho, né? Aprender a ressignificar a tua vida. E você tá vivendo um momento bom da sua vida hoje, cara, isso aí é libertador. Porque você não precisa da validação das pessoas. É colocar os pilares em prática, né? Exatamente. Cara, e isso é muito libertador. É isso que eu falo nas consultorias para a pessoa. Cara, você não precisa, você não tem necessidade, eu sempre digo, você não tem necessidade nenhuma de que você tá passando. Para e pensa comigo. E a pessoa fica assim, ó, cara, é mesmo. Cara, eu digo por mulheres. Eu gosto de falar das mulheres porque a mulher ela sofre mais pelo lado do relacionamento, né? Porque a maioria das consultorias que eu faço é homem. Só que é o seguinte, não é porque a mulher fez o mal pro homem. A mulher é espelho do homem. O que acontece? O homem faz o M ali, apronta. A mulher já vem dando sinais de muita coisa que já vem acontecendo no relacionamento, né? Porque a mulher é de atitude. A mulher, quando pega que não quer, ela não quer. Pode descer o anjo lá do céu e falar, ela não volta pro cara de jeito nenhum. Ela já vem dando sinais. Então tem muito homem que só dá valor depois que perde. Aí entra o quê? Aí procuram ajuda. E, cara, mais do que a metade não consegue reconquistar. Não vai conseguir. Não consegue reconquistar, porque vem muitas histórias, sabe? Principalmente de traições. Aí que entra o lance da traição. Muitas traições, perdões, né? E a mulher, quanto mais a mulher perdoa, pro homem é melhor por quê? Porque ele passa a ter mais admiração na mulher. Poxa, ela me perdoou. Por mais que ele apronte de novo, pô, me perdoou. Mas a mulher não, o sentimento dela vai se apagando. Ela perdoa, mas o sentimento dela vai se apagando. Até uma hora dela falar, ó, chega, eu não quero mais. É a hora que o homem entra e sofre. E fica louco, não consegue reconquistar e procura a gente para uma consultoria. E muitas das vezes a gente nem consegue ajudar. Só melhora a autoestima dele, ressignificar a vida, aquela coisa toda, mas a reconquista não tem como. Então, na Red fala que é impossível você reconquistar. A melhor maneira de você reconquistar a pessoa que você talvez perdeu é você se tornar a sua melhor versão. Exatamente. Porque quanto mais você busca, mais ela se afasta. É automático. E, André, vou fazer uma pergunta. Eu falo com as pessoas também que você tem que dar a dose que a pessoa merece. Por exemplo, eu estou te conhecendo, eu já me conheço, eu sei que me dou demais. Então, eu vou pegar e vou te estudar, te analiso. Então daqui para frente, eu só posso dar para você um copo d'água. Vai ter pessoas que eu posso doar uma caixa d'água. Vai ter pessoas que eu posso pegar e dar um mar. O que você me diz sobre cada pessoa saber se doar de uma maneira diferente para cada pessoa? O que você me diz sobre isso? Bem, o que acontece? Eu vejo dessa maneira. A gente tem que ser aquilo que a gente é. Independente de um relacionamento. Eu valorizo demais uma pessoa, mas ela não me valoriza. Você está dando o seu melhor, você está fazendo a tua parte. Isso aí é inegociável. Você não tem que mudar por causa de uma pessoa. A tua essência é isso. É valorizar a pessoa que você tá, você não trai, você sabe. Tem todo aquele apreço pela pessoa, né? E justamente nesse momento que você tem que analisar e ver realmente se é aquilo que você é. O que eu tô te falando do autoconhecimento, se conhecer. Será que essa pessoa aqui, ela tá conseguindo me fazer feliz? Poxa, porque só eu tô me doando. Mas a pessoa não se anular, porque eu vou tratar a pessoa mal porque me trata mal. Aí fica aquele joguinho dentro do relacionamento. Aí começa aquela briga toda, sabe? Vai ficar um retrucando com o outro, não senta, não conversa, né? Não resolve absolutamente nada e fica aquele ciclo vicioso no relacionamento. Porque tudo no relacionamento é o quê? Conversa. Seja o que for. O casal ele tem que sentar, conversar, olho no olho, ó, tá acontecendo isso aqui. Eu sei que na teoria é difícil, sabe? Mas essa teoria funciona. Porque se não há diálogo no casamento, acaba o quê no casamento? Acaba tudo. E 90% do relacionamento é o quê? Relação sexual. Se você não tem, sabe, um convívio ali com o seu cônjuge saudável, como é que você vai ter uma relação sexual com a pessoa? O homem até consegue, mas é a mulher. Não vai fazer por obrigação. Aí começa aquele ciclo, sabe, de rotina, sabe, desapegar da pessoa, não quer, aí torna aquela confusão toda e você não chega no consenso. Aí a conexão, né? Acaba que a mulher precisa de mais conexão. Exatamente. Você conquistou uma mulher e você quer ter uma relação com a mulher à noite. Você não vai chegar lá, você tem que fazer o quê? Você tem que conquistar a mulher no teu dia a dia. Isso não é porque é namorada, que é esposa, não. Você tem que ter aquela intimidade com a pessoa. É você mandar uma mensagem, oi amor, como é que você tá?
Aquelas coisas tão assim, Simples, né? simples, né? Que chega a ser idiota. Mas que tem muito homem que não faz isso. Não manda uma mensagem pra mulher, poxa, eu te amo, eu tô aqui, mas lembro, eu tô aqui, tô pensando em você. Não leva alguma coisa, não leva uma flor, não sei, não dá algum mimo. Isso vai se perdendo no meio do relacionamento. Por quê? Por causa do convívio. Uhum. Acha que o convívio com a pessoa vai tornar uma rotina. Mas quem é que tem que sair da rotina? É ambos. Sim. É fazer coisas diferentes, né? Tem pessoas que têm muitos filhos, aquela coisa toda, se anula por causa dos filhos, deixa de fazer coisas de casais, aí só resolve problema, aquele monte de coisa que a gente já sabe, que destrói um casamento, porque você se afasta de uma pessoa mesmo convivendo junto. Né? É como se você estivesse sozinho numa relação, Sim. entendeu? Uma coisa que é bacana, no relacionamento, André, existem quantas pessoas, na sua opinião? É uma só carne. Então, eles falam que são 3. Por- É você, a mulher e o relacionamento. É, Acaba que se a pessoa não cuidar de si, a outra pessoa não cuidar de si, não vai ter um bom relacionamento. é verdade. Entendeu? Mas Acaba não seria uma só carne? Não, seria uma só carne, mas se a pessoa não pegar, porque Os pilares, né? isso, olhar pra si e o relacionamento, uma coisa não vai andar. Exatamente. O relacionamento tem que ser duas pessoas querendo dar certo. Só que muitas hoje é só um que quer fazer dar certo. O outro fica disperso. Aí dá essa confusão toda aí que todo mundo já sabe. Separações atrás de separações, as pessoas não se conhecem, aquele monte de coisa. E te fazer uma pergunta, o que você acha sobre a nossa geração hoje em dia? Porque acaba que a mulher tá tomando a frente, o homem tá, entre aspas, acha que tá perdendo espaço. Você acha que essa sociedade tá invertendo também os papéis de alguma forma, de maneira de relacionamento? Que, por exemplo, o homem hoje em dia, ele não tem nenhuma referência, né? Porque muitas vezes o pai pega e abandona, ou é muito ausente. O que você acha que vai... Como é que vai ser o relacionamento daqui pra frente? Cara, eu vou tirar por mim. Eu tenho referência, você tocou sobre a referência. Quero até mandar um beijo pro meu pai, o Rodrigo, a dona Lourdes. Cara, são pessoas. Meu pai é casado há 52 anos com a minha mãe. Cara, eles vivem igual namoradinha até hoje. Eu tenho vídeo no TikTok deles, visualização, sabe, enorme. Por quê? Eu sempre pergunto pro meu pai assim, pai, como é que o relacionamento dá certo assim tanto tempo? Ele falou assim, cara, um tem que ceder. Se um cede, o outro acontece o quê? Não tem orgulho. Porque se tiver o orgulho e o ego dentro do relacionamento, não adianta que quando um brigar com o outro, tiver alguma coisa para resolver, um vai ficar no seu canto moado, o outro também, aí o que acontece? Dá o choque. Então ninguém cede, então meu pai sempre fala sobre ceder. Então eu tenho exemplos de relacionamento. Apesar de eu não ter ficado no meu primeiro relacionamento, por quê? Porque eu era um cara totalmente imaturo. Tudo que eu faço hoje na internet, eu aprendi. Foram coisas que eu passei, que eu falei aqui, e foram coisas que eu aprendi com as pessoas. Mas eu quis mudar. Eu quis mudar. Então o que acontece? A geração de hoje é o imediatismo. Né? Eu tenho um vídeo também falando sobre telefone celular, porque eu sempre digo sobre senha de telefone, né? Homens, mulheres que têm, eu quero ter a minha privacidade. Não, ele tem o telefone dele, eu tenho o meu. Cara, isso não existe. Isso não existe, pô. A mulher tem que saber a senha do telefone. A senha foi feita para proteger de terceiros, não do seu cônjuge. Porque quem tem senha no telefone tá acontecendo o quê? Tá escondendo. Quem deve, não teme. Sabe, tudo começa no telefone celular. Então a geração de hoje tá muito agarrada nisso. Hoje em dia os casais não conversam mais. Eu já cansei de entrar dentro de shopping, eu sentar, comer e eu ficar observando. Hoje em dia eu vejo muito casais, né? E eu vejo o cara senta com a mulher para comer e a mulher fica cada um no telefone assim, ó. Não conversam por nada. E isso não é coisa de 10, 15 minutos, não. É meia hora, 40 minutos, uma hora, fico ali, ó. Então, essa é a geração de hoje, sabe? A falta de quê? O diálogo. Que a gente falou aqui. Se não tiver diálogo dentro do relacionamento, você tem que ter o prazer. Você sai com a tua esposa para jantar, né? Você vai para um lugar bacana, pede aquela comida, daqui a pouco você tá lá no telefone. O que você vai dialogar com a tua esposa? Se você não conversa nem ali, você tá ali o quê? Você tá só o teu corpo? Agora, o que é mais importante de você estar ali com a tua mulher, o telefone celular? É ela. Presença. É a presença da pessoa. Então, você tem que anular. Então, hoje em dia tá muito assim, cara, o imediatismo. As pessoas não estão conseguindo manter um relacionamento durante muito tempo, porque as coisas hoje estão muito fáceis. Você conhece uma pessoa, pega o telefone celular, daqui a pouco você tá dentro de um hotel com a pessoa. Sabe, as pessoas estão se entregando muito fácil. O homem, ele é o quê? Ele é o caçador.
Acabou a mulher virando a caçadora hoje. Né? Isso que a gente estava falando sobre o homem, que ele perde um pouco, né? O lado do provedor, né? Porque se uma mulher for o provedor da casa e o homem for auxiliador, ele vai ser praticamente como se fosse a mocinha, a mulher da relação. Então tem que ter esses valores, tem que saber quem é o homem na relação e quem é a mulher. E hoje em dia estão se perdendo tudo isso, os valores, os princípios. Então dificilmente o relacionamento hoje dê certo, como antigamente. Então ter referência é importante. É muito importante, igual eu te falei, do meu pai e da minha mãe, eu tenho muita, mas eu só comecei a entender isso depois que eu obtive um amadurecimento. Quer deixar algum recado pro pessoal? Uma mensagem? A mensagem que eu tenho para deixar pro pessoal aí que tá seguindo o Ezequiel, ou a minha página também, né, André Cavuca, fazendo uma propaganda aqui também, é dizer para você que você tem a oportunidade sempre de ressignificar a tua vida, sabe? Nunca se anular, nunca deixar os teus sonhos para trás por causa de uma outra pessoa. Quem tá contigo é para somar e vice-versa. Se uma pessoa tá com você, é para você ajudar ela a realizar os seus sonhos e vice-versa. Não tem esse meio termo, eu não faço isso aqui porque eu não gosto, faz você. Não. O casamento é o quê? É uma só carne. Então nunca se anule, sempre confie, sabe, no teu taco, mostrar confiança, né, que hoje em dia as pessoas estão muito inseguras. Eu também tenho vários gatilhos também que eu vim do meu relacionamento anterior. Eu tô trabalhando isso também em mim, eu não sou perfeito. Às vezes as pessoas acham que a gente na rede social é perfeito. Não. Eu tenho também meus traumas, meus gatilhos. Eu converso muito com a minha namorada também sobre essas coisas, porque isso é real. É o que eu te falei, do você se curar das coisas do passado, né? Você ressignificar a tua vida, ter o teu momento para você entrar em outro relacionamento, porque isso aí só vai te trazer amadurecimento. Que bacana. André, o pessoal quer fazer a mentoria, quer saber mais informações sobre você, como é que eles te acham? Cara, minhas redes sociais sempre é o mesmo nome, a mesma foto. Eu sempre tô lá com a camisa azul e sorrindo, sempre sorrindo. As minhas redes sociais é Kawaii, TikTok, YouTube, Facebook, é sempre André Cavuca. C-A-V-U-C-A, André Cavuca. Cavuca vem de Cavalcante. Vai lá, você quer fazer uma consultoria, né? Quer aprender a ressignificar sua vida, quer, sabe, dar uma reviravolta no teu relacionamento, me procura lá que a gente tem uma mentoria lá, à altura, para você dar a volta por cima. Galera, aqui tem uma lição muito importante, então pega o vídeo, vê, revê, compartilha, comenta, tira alguma dúvida aqui e até a próxima.